Fala pessoal, tudo bem? Ronaldo aqui da Girotech. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre um pouquinho de uma plataforma nossa e também um cenário de mercado que afeta aí diversas empresas. Então, a gente fala com diversos clientes que já têm um veículo de funding montado e muitas vezes tem muita dor para implantar novas operações de crédito mais modernas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho em como implantar operações de crédito modernas, né, fluídas, conectadas, né, interligando isso com o FDIC antigão aí que as empresas muitas vezes têm, né? Então, a gente sabe aí que tem muita empresa moderna, tem muita empresa investindo em tecnologia, né? Mas a gente também tem algumas gestoras e administradoras bem arcaicas que ficaram para trás, não evoluíram em sistemas, né? E a única forma de comunicação que ele tem hoje é o arquivo KNAB, né? Então isso trava muitas operações e às vezes a empresa não consegue levar lá na ponta uma experiência legal para o cliente final. E hoje o cliente ele está sempre esperando uma experiência Nubank, Uber, né, com uma experiência ótima, com uma usabilidade muito boa, né, e às vezes você fica travado devido à falta de tecnologia de alguns dos participantes, tá? Então, enxergando isso, né, enxergando esse cenário, a gente já falou um pouquinho sobre as pontes de crédito aqui em outros vídeos. Vou aproveitar aqui para deixar as nossas redes sociais. Se você seguir aqui no YouTube, você vai ver esse vídeo das pontes de crédito, que a gente vai entrar em mais detalhe. Mas hoje eu vou dar uma pincelada aqui também novamente sobre isso de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, o que são as pontes de crédito, né? Então, o que a gente enxerga das pontes de crédito do passado, né? Que você dentro do banco, você estava sempre no mesmo ecossistema. Então, o banco poderia fazer ali desde a captação do dinheiro de um lado até a concessão de crédito do outro. E tudo isso aqui dentro ficava na mão do banco, né? Então, mesmo que o banco não fosse muito moderno, estava dentro de um ecossistema só, né? Então, a informação fluía de uma forma ali, pelo menos, pelo menos mais controlada, né? O que acontece hoje, né? Essas pontes de crédito elas estão virando pecinhas de Lego, né? Então você pode trazer diversos participantes para montar essa operação de crédito. Então, vamos falar aqui de uma operação de crédito pessoal dentro de uma loja de varejo, né? Então, o originador é a loja de varejo, né? Então, o vendedor da loja está ofertando crédito ali para o seu cliente. A gente vai ter aqui uma esteira de crédito que pode ser uma esteira terceirizada, como exemplo aqui, que vai ser contratada para definir uma política de crédito, dizer qual CPF que eu posso conceder crédito, qual que eu não posso, acessar a nossa base de informações, né, para definir limites de crédito, enfim, né? A gente tem aqui um bancarizador, então uma SCD para fazer a formalização das CCBs. Aqui é a parte que a gente entra, né? Então formalizar os contratos de crédito através aqui da Giro SCD e fazer a securitização, que também é uma caixinha que a gente pode atuar para trazer o capital para financiar essa operação. Então seja via um FDIC ou via uma companhia securitizadora. E aqui na ponta ainda a gente pode ter um fundo que compra os títulos dessa securitizadora ou desse FDIC, né? Então é um fundo maior que pulveriza o seu risco, então ele compra diversas operações de crédito e vende isso para o investidor no varejo ali mesmo, né, que quer se expor aí a risco de operações de crédito. Então, 5 participantes aqui, pode ter mais, né, geralmente tem mais do que isso, mas os principais aqui mais relevantes estão aqui dentro, que tem que se comunicar diariamente. Então, se acontece alguma coisa na operação de crédito lá na ponta, tem que refletir para esses outros caras aí. E o que a gente viu, né? A gente participava aqui nessa ponte como bancarizador e securitizador, né? E a gente via que às vezes o cliente não precisava da minha licença, mas ele precisava da minha tecnologia. E a gente viu que existia um espaço para ser um hub de integração entre todos esses participantes. Então, no ano passado nasceu o GT Hub, né, que é uma plataforma de tecnologia pura, que ela conecta todos esses participantes e deixa todo mundo aqui informado dos status da operação de crédito. Então, olhando aqui para uma operação, né, entrando aqui no tema, né, se eu tenho um FDIC aqui que ele não se conecta, né, que ele só se comunica via KNAB, que ele trava todas as minhas operações, o que eu posso fazer, né? Então foi isso, olhando para isso que a gente criou essa camada de integração, que hoje pode conectar com as nossas peças aqui embaixo ou com as peças do cliente. Então a gente tem clientes que têm todas as licenças, ele tem sua própria SCD, ele tem um FDIC em que ele não quer migrar o gestor, é administrador, né? Mas ele quer criar novas operações que não estão rodando ali. Então a gente faz essa interface, né, do mundo moderno, do mundo de operações de crédito, carteira de cobrança, né, toda essa parte de mudança de status do recebível e faz uma interface aqui traduzindo para o mundo do FDIC. Então tudo que acontece aqui,
por exemplo, uma renegociação que viram mais parcelas e o FDIC não suporta. Então a gente vai controlar quais são as referências das parcelas. Sempre que liquidar uma parcela nova, eu vou liquidar parcial, uma parcela antiga do FDIC, né? Então a gente faz toda essa interface para que o mundo da esteira de bancarização e gestão de recebíveis se comunique com o mundo aqui de carteira de crédito e cobrança, tá? Com isso aqui a gente tem conseguido apoiar empresas a criar novas operações mais modernas, com uma experiência boa, mantendo o seu veículo de funding, né, com as integrações que são disponíveis ali naquele modelo, tá? Então, vou deixar com vocês aqui novamente as nossas redes, né? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, a gente está sempre, esse aqui foi um pouquinho mais falando de uma plataforma nossa, mas também como uma abertura, né, de que você pode utilizar empresas de tecnologia para facilitar esse meio de campo e não necessariamente ficar dependendo 100% ali do FDIC, não somente a gente, mas como diversas empresas aí que estão com esse propósito, né? Então a gente está tentando sempre levar conteúdo, né, levar assuntos relevantes para que você aprenda mais e saiba as possibilidades que você tem de bancarizar o seu negócio aí, né, e evoluir, né, entrar nessa onda de bancarização, nessa evolução que o mercado está passando. Então, fica aqui os meus contatos. Se você quiser conversar, também tem links aqui embaixo, se você estiver no YouTube, né, para falar direto com os nossos especialistas. Se tiver no Instagram, no LinkedIn, pode comentar aqui que a gente responde também. E fico super à disposição. Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.